E quando surgiu a crise da Manchete, eu, por ter relações com várias pessoas que trabalhavam na TV Manchete, acabei me identificando mais com aquela luta e fui designado pelo sindicato, pela diretoria do sindicato, para acompanhar de perto toda a movimentação daqueles bastidores, né, do dia a dia da greve na Manchete. Foram praticamente 5 meses de greve, né? Foi uma coisa que marcou a história da TV no nosso país. Você chegou a conhecer o presidente, o dono da Rede Manchete, Adolfo Bloch? Conheci e assim, tem histórias que por si só dariam um documentário, né? A minha relação com Adolfo Bloch era uma relação bastante respeitosa. Ele dizia que eram poucos dos sindicalistas que ele confiava, né, de fato, que ele sabia que eram pessoas sérias. E olha que a gente fez 5 meses de greve na porta da TV dele, mesmo quando ele retomou a televisão, né? Teve um período que para ele a greve foi até, eu diria, bem-vinda, porque foi na época que houve a venda para o grupo Amílcar de Oliveira e ele recebeu, segundo informações, parte do pagamento, se não me engano a primeira parcela. Depois, com a crise do governo Collor, que tudo indica que estava por trás da compra da TV Manchete, ele enfim, ficou sem receber o que tinha no contrato de gaveta, obviamente. E para ele a greve, naquele primeiro momento, foi muito bem-vinda, porque fez com que o governo brasileiro, na época o presidente Itamar Franco, pudesse tomar uma posição e devolver a Manchete para o seu dono original, que era o Adolfo Bloch. E a relação dele com a televisão e o jornalismo? Olha, o Adolfo era um empresário, eu diria, muito diferente, muito, eu diria, inteligente, de relações diretas com os funcionários, né, a ponto, por exemplo, o prédio da Manchete tinham 3 restaurantes para 3 classes diferentes de trabalhadores, né? Os diretores, né, que era um restaurante de luxo, um para os diretores intermediários e o restaurante no primeiro andar para a galera que trabalhava na TV. Ele muitas vezes saía do próprio refeitório e ia almoçar, por exemplo, com os trabalhadores, né? E entrava na fila, ele não passava a fila, ele fazia questão de ficar na fila esperando para ser atendido. Lembro que uma vez ele estava na fila e as pessoas que serviam o alimento não perceberam que ele estava na fila e alguém pediu mais um pedaço de carne, né? E aí o atendente não quis dar, porque já tinha dado um. Eu sei que criou um certo tumulto, ele saiu da fila e foi ver o que estava acontecendo. Ele só não demitiu a pessoa que estava servindo, não sei por quê, porque comumente ele demitiria, mas obrigou e deu ordem para que as pessoas pudessem comer o que quisessem dentro do refeitório da Manchete. Então ele é uma pessoa assim que não tinha privilégios, ele entrava no elevador com todo mundo, né? Não tinha um elevador da diretoria, mas ele fazia questão de andar no meio dos trabalhadores. E milhões de casos assim, na época da greve, né? Lembro-me bem de um caso, já com a empresa nas mãos dele, ele tinha retomado a empresa e sem dinheiro, né? Aquela crise toda. Tinha momentos que dia de pagamento, né? Ele anunciava que ia pagar 15% do salário, né? E aí a gente pressionava, entrava nos corredores, ia de sala em sala, chamava as pessoas para reunião, para descer na hora do almoço e tal, e ameaçava parar a empresa caso não houvesse pagamento. Enfim, a cada hora ele aumentava 10%, de modo que chegava no final da tarde, já com ameaça de paralisação, ele pagava o salário ou integralmente, ou 80%, 90%. E lembro-me que uma vez ele tinha um almoço com o Banco Rural, para pedir um empréstimo a fim de pagar os salários, né? E pediu que naquele dia não houvesse, porque todos os dias a gente estava na porta da empresa com carro de som, dando informações de como é que estava a crise da empresa, falando com os trabalhadores, enfim, se solidarizando, ajudando um ou outro e tal. E nesse dia ele pediu que não houvesse manifestação na porta da empresa, porque tinha um almoço com os banqueiros, onde ele ia tentar conseguir um recurso para pagar os salários.
Falei, seu Adolfo, olha, não tem como não fazer manifestação na porta da empresa. Todos os dias a gente faz uma assembleia para prestar conta. Inclusive, vou dizer para os trabalhadores que está tendo um almoço onde o senhor vai tentar conseguir recursos para pagar os salários. Mas por favor, faça uma coisa... Falei, não, a gente sempre fez as coisas de maneira ordeira, enfim, não estamos aqui para prejudicar ninguém, mas para atender a demanda dos trabalhadores. Uma relação amigável. É amigável. Amigável eu não diria que era o nome, mas era respeitosa e consciente, né? Porque naquele momento havia inclusive uma ameaça da Globo sair do Rio, em função dos problemas que estavam havendo de liberação do Projac, da área ambiental, né, liberar o Projac. O Projac foi construído sem licença ambiental, né? Então o Brizola embargou, deu uma série de problemas, então havia uma ameaça da Globo sair do Rio de Janeiro. Então imagina, o mercado já estava encolhendo em função das novas tecnologias, em função de uma série de mudanças no mercado. A Globo saindo do Rio e a Manchete falindo, o que seria, para nós, trabalhadores da área de comunicação, o fim de uma empresa como a Manchete. Não era razoável, ninguém queria isso. Então havia uma relação respeitosa, mas responsável, né? E nesse dia, ele depois desceu na Assembleia e queria falar com os trabalhadores. E eu falei, seu Adolfo, neste microfone aqui, do Sindicato dos Radialistas, só fala o Sindicato dos Radialistas e os trabalhadores. O senhor não vai falar nesse microfone. Se o senhor quiser, o senhor chama os trabalhadores dentro do auditório e faz uma reunião com eles. Mas aqui nesse microfone o senhor não fala. E ele sentou numa cadeira, veio um segurança, trouxe uma cadeira para ele, ele começou a chorar diante dos trabalhadores, que era muito comum. O Adolfo era uma figura que tentava de todos os meios sensibilizar e claro que ninguém acreditou nas lágrimas dele, era mais uma maneira de sensibilizar os trabalhadores. Multidão, algum tipo de protesto, acampamento, qualquer coisa? Então, quando surgiu a crise, né, na época da venda para o esquema, entre aspas, do governo Collor, através do Amilcar, a gente ocupou a empresa, nós tiramos a emissora do ar. Nós invadimos o estúdio e tiramos a emissora do ar, colocamos um letreiro na televisão dizendo estamos fora do ar por falta de salário. Foram 5 meses de greve. E nós fizemos um acampamento na porta da empresa, com barracas, montamos cozinha, fazíamos atividades ali, conseguimos cestas básicas com vários outros sindicatos, enfim, de modo que de São Paulo, o nosso sindicato de São Paulo, a Federação dos Radialistas, mandou um caminhão cheio de cesta básica para a gente poder atender os trabalhadores. A gente fazia vaquinha para comprar o gás, para comprar remédio, enfim, pessoas que ficaram doentes. Enfim, foram 5 meses de uma luta muito, mas muito dura e a gente só conseguiu passar por essa luta da forma que nós passamos porque houve uma total integração dos trabalhadores, quer dizer, tanto os jornalistas, né, quanto os radialistas, que eram 2 sindicatos, 2 categorias, ficaram juntos, né, trabalharam unidos e a gente conseguiu superar esse momento muito difícil. Ainda hoje tem pessoas traumatizadas, eu tenho companheiros daquela época que ficaram efetivamente doentes pro resto da vida, com problemas emocionais, com problemas psíquicos, né, pessoas que perderam familiares naquele período. Enfim, não foi fácil superar aquela crise, mas houve muita solidariedade entre os próprios trabalhadores, né? A gente fazia assembleia com todos os artistas, né? com jornalistas, os apresentadores, quer dizer, né? Houve uma total integração dos trabalhadores da Manchete, entendendo que era preciso e necessário superar a crise e manter a empresa funcionando. A grande luta dos trabalhadores era para manter a empresa funcionando. Eu cheguei a ir no Palácio do Planalto conversar com o presidente Itamar, porque houve uma tentativa por parte dos sindicatos, da CUT, com as dívidas que a Manchete tinha com os trabalhadores comprarem a Manchete, né?
porque assim, tinha uma briga jurídica em função do não pagamento. Claro que o Adolfo queria a Manchete de novo para ele, mas tinha um contrato de gaveta, enfim, e nós fomos à presidência da República, ao presidente Itamar, para dizer que os trabalhadores, com um projeto, nós construímos um projeto, fizemos um seminário de final de semana inteiro, juntando os trabalhadores do Brasil inteiro, fizemos um projeto para que os trabalhadores assumissem a Manchete. Tínhamos alguns problemas. Primeiro, não dava para a gente assumir só os trabalhadores em função de que programação colocar no ar. Tá bom, já assume a Manchete hoje, mas o que vai para o ar amanhã? Então era um negócio complicado. E aí começamos a buscar algumas parcerias entre empresários do setor, para que a gente pudesse, não só os trabalhadores, mas em parceria com alguns empresários, a gente conseguir comprar a Manchete e a Manchete ficar também sob controle dos trabalhadores. Seria uma gestão bipartite, empresários compartilhada com os trabalhadores, os sindicatos, etc. O Itamar recebeu o projeto, achou interessante, mas claro, o jogo político era muito mais pesado do que a gente imaginava e ele preferiu devolver a TV Manchete para o Adolfo Bloch do que dar na mão dos trabalhadores como a gente queria e sonhava. Mas, enfim, por pouco a gente não teve essa chance de, na história da comunicação no Brasil, os trabalhadores poderem serem gestores de uma empresa de comunicação como a TV Manchete.